Boa noite a todos, prazer em revê-los. Vou abaixar um pouquinho aqui, ó. Prazer em revê-los, pessoal. Lembrando que nós vamos começar o nosso campeonato de desenvolvimento de games. Nós estamos aqui com a temática de cidades da Baixada Santista, para pegar o contexto histórico, o contexto temático, junto com o jogo. Qual que é a maior dificuldade dessa proposta? É vocês mostrarem a história da Baixada Santista com tema e ter jogabilidade ao mesmo tempo. Isso que é o grande desafio, né? Então, eu fiquei muito feliz com os projetos apresentados. Eu escolhi alguns projetos de ADS, o professor Cláudio escolheu alguns projetos de SI, né? E nós convidamos vocês para fazer uma apresentação final que vai sair primeiro, segundo e terceiro lugar para a gente poder fazer uma premiação oficial. Tudo bem? Preparados? Vocês terão aqui 5 minutos no máximo para a apresentação. Os 5 minutos envolve desde o tempo que eu chamar a preparação de vocês. Tudo bem? Iniciar, reiniciar o jogo, perdi, quero voltar, são 5 minutos contados no nosso cronômetro. Tá bom, gente. Então vamos lá, vamos tocar. Muito legal a gente fazer isso aí conjunto, muito legal que vocês vão apresentar o trabalho. Faço votos aí que todos apresentem legal. Tem um pessoal meu aí que tinha até uma apresentaçãozinha PowerPoint, pode mostrar antes sim, não tem problema. Se tiver o PowerPointzinho, pode mostrar também. Quem é o primeiro grupo aí que quer começar? Vamos lá. Bom dia, gente. Nós vamos apresentar o nosso jogo que se chama Passeio, uma aventura santista. Ele é composto de 2 minijogos e o nosso grupo é o meu amigo Gustavo Prudêncio, eu, Olga Tala, e o Wolfgang Júnior, que infelizmente não pôde comparecer hoje. Mas ele queria estar aqui. Ele queria, ficou doente. Vou introduzir primeiro. Tá. Então, a gente tinha duas horas. Tá. Um pouquinho só pra cá. É que ali a gente não pode... Perfeito. Tá. A gente tinha duas ótimas ideias de jogos, a gente não queria descartar nenhuma das duas. Então a gente decidiu juntar as duas. Aí é um jogo que contém 2 minijogos. O primeiro é o passeio de skate. E o passeio de skate, ele tem algumas características, como o cenário, ele é a Orla de Santos. Então, conforme o personagem for passando, você consegue observar várias referências, né, da Orla da Praia de Santos. A Orla, que é muito importante, né, uma parte importante de Santos, ela é o maior jardim, né, à beira-praia do mundo. Então, a gente queria mostrar isso. Então, conforme você vai andando pelo cenário, você vê várias características. E o personagem que você anda é um skatista, que é o Chorão, o vocalista da banda Charlie Brown Jr. E o nosso segundo minijogo é a subida ao Monte Serrato. O Monte Serrato tem 402 degraus, então é realmente uma escada bem grande. Então a gente fez um lance de escada, um jogo de escada infinita, até você atingir um certo número de pontos. Quando você atinge esse número de pontos, você chega no Monte Serrato. O Monte Serrato, ele era abrigo contra invasões de piratas, bem antigamente, quando ainda tinha invasões de piratas, ele era um forte. Então, o nosso inimigo é um piratinha, que ele quer roubar essas moedas que você conseguiu durante o caminho. Para você bater ele, você tem que pular na cabeça dele. E a Nossa Senhora do Montserrat também é padroeira de Santos, então a gente achou isso importante, isso legal de colocar no jogo. E ela tem até um feriado, que é o dia 8 de setembro. Quer falar? Agora, eu não vi já. Bora jogar. Bora jogar. Então, a gente vai mostrar primeiro o primeiro jogo, que é o do skate. E quando você vai observando o skate, você vai andando com o skate e vão passando vários cenários de mundo. Você pode abaixar, você pode pular. Vão vindo objetos que você tem que desviar. Você pode reiniciar o jogo caso você morra. E vão aparecendo moedas de tempo em tempo, que elas mostram o quão longe você foi. Então, a Olga acabou de pegar 100 pontos. E se ela morrer, no final, quando você morre no jogo, né, no final vai aparecer o recorde, que é o quão longe você foi.
E é um valor que ele é fixo, e aí se você consegue uma pontuação maior, o recorde ele é obviamente ele muda. Vou esperar aqui morrer pra gente ver o meu recorde, que é 200. E como a primeira vez que a gente jogou, ele ficou assim. Podemos voltar ao menu. E agora nós vamos mostrar a subida. A primeira parte é bem simples. Você tem que subir e coletar as moedas. Quando você chegar a 400 moedas, você consegue desbloquear o próximo nível, que é o Monterrey. As moedas podem ser, a gente pode programar para ter mais ou menos moedas, as moedas serem mais espaçadas ou menos, mas a gente fez assim, por causa do tempo, a gente ficou um tempo bom para fazer o que a gente tem que fazer. E o personagem é uma estudante da missão. Ó, foi. Aqui a gente não conseguiu arrumar a animação direitinho por causa da limitação de construct, mas. E aqui estamos no Monte Serrado. Ah, já chegamos. Se o pirata passar por você, ele rouba 100 pontos de você. E se o matar ele, ele rouba. E foi isso. Boa noite. O jogo que a gente construiu é um jogo de ação. Ele é uma história baseada nos anos 50 de Santos. É uma família mafiosa que contrabandeava café e o mafioso traiu a família e ele acabou sendo assassinado. O corpo dele foi desovado no mar e vários anos depois o espírito dele foi liberado e ele começou a causar várias discórdias na cidade. E o jogador ele usa um outro integrante da família para tentar reorganizar a cidade e, tipo, vingar a morte do mafioso. E aí o Lucas vai mostrar para vocês, fase a fase, ele e o Vilaço. Agora a gente vai explicar um pouco mais como funciona cada fase do jogo. O vai começar. O nosso personagem principal, ele recebeu uma pista que o mafioso podia estar, o espírito dele podia estar na cadeia, né? Então ele vai lá, ele tem duas opções nessa fase. Ele pode derrotar o inimigo, ou ele pode ir no modo stealth e conseguir entrar na cadeia. Para ele entrar, ele tem que pegar aquela chave que está ali na janela. O Vilaço ele vai matar o inimigo para mostrar como funciona. E agora ele vai pegar a chave. Pegando a chave, você tem acesso à cadeia velha de Santos. Lá dentro você vai encontrar duas pistas. Uma, você vai encontrar uma carta escrita pelo mafioso, que fala mais ou menos a história que aconteceu. Aqui a gente não vai ter muito tempo para ler a carta, mas ficou bem legalzinha a história. A outra pista, você tem que fazer um mini parkour para conseguir encontrar um mapa de Santos. Nesse mapa, você vai encontrar que está falando onde fica o container antigo da família. Aí você vai lá para poder encontrar o mafioso e tentar derrotar ele. Essas moedas que ele pega são muito importantes no final do jogo. Vou lá para explicar mais com calma no final. Agora a gente chegou nos containers da família. Lá nós vamos encontrar um membro da família que foi corrompido também pelo espírito. Né? Vai ter um diálogo que ele vai explicar por que funcionam as moedas, que você pode tentar subornar o chefão final para ele não destruir a cidade de Santos. No caso, ele não pegou todas as moedas. Então não vai dar certo, ele vai ter que derrotar o mafioso de qualquer jeito. Pode ir. Aí essa parte do porto ficou livre da maldição, mas aí ele vai chegar na outra fase ainda. Esse é o chefão do jogo, que é o espírito que foi libertado quando o navio bateu em cima do caixão dele, como o Sandro falou. Aí você tem que derrotar ele. E aí o porto fica livre. Aí o Vilas vai explicar agora como funciona a parte das moedas e como elas funcionariam. No jogo, ele possui 10 moedas, 9 pegáveis e uma fica escondida na primeira fase. No meio da carta, ele fala que ele deixou 10 moedas. Eu vou só reiniciar o jogo. Ele fala que ele deixou 10 moedas para trás e que ele descansaria em paz se tivesse seu tesouro, ao invés de ter sua angústia. Aí ele vai entrar em modo stealth também para mostrar como funciona. Não precisa necessariamente matar o guarda, como a gente mostrou. Para liberar a penúltima fase, também você é obrigatório a passar pelas duas pistas. Não libera o portão se não vê as duas pistas. As pistas, no caso, é a carta e o mapa de Santos. Isso. Ah, a carta tem as pistas daí. Isso, mostra tudo certinho a história. É que a história ficou um pouquinho longa, aí simplesmente fica meio Tem difícil de problema. apresentar. Tá ótimo. Aparece a Aí mensagem aparece o de- diálogo que ele fala que ele aceitou o suborno, né, das 10 moedas e não vai destruir mais a cidade. Depois do diálogo, o jogo só acaba. Automático. Pode- Automático. Tá.
Aí o diálogo é automático e vai acabar já. Aí o Porto foi livre e finalizou o jogo. Só isso. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Henrique, esse é o Vitor. A gente faz a DS na parte da manhã. O nosso tema é o mergulhador do deck. Ele foi inspirado no deck do pescador aqui em Santos, no canal 7. É um jogo onde você vai se aventurar, fazer uma forma diferente de plataforma, meio 360, onde você pode ir para qualquer canto, meio que explorando mesmo e descobrindo os peixes que a gente tem aqui na Baixada Santista. As instruções usa WASD para movimentar. O objetivo é ir atrás do tesouro enquanto conhece os peixes do mar aqui de Santos. E tem uma frasezinha ali: explore com atenção, mergulhe fundo e divirta-se na jornada. Os créditos, eu e o Vitor, né? Aí, se você encostar nas águas vivas ou nas bombas, você retorna para o começo e tem que encostar nos peixes que estão escuros para saber um pouco mais sobre cada um. Esse, por exemplo, é o robalo, que é um peixe tradicional daqui. Ele vive a 100 metros de profundidade e eles são famosos por serem difíceis de ser fisgados. As águas vivas também e o próprio mergulhador tem animações, né? Essa imagem de fundo também a gente colocou um filtro para deixar com o tom azul e transparente. E também a imagem de trás a gente também fez, que é do Forte dos Andradas. Cada peixe que você pegar ali em cima mostra 1 de 3. Aí esse agora que a gente pegou, por exemplo, vai aparecer 2 de 3. São um total de 3 peixes diferentes. Esse daí é o pescada amarela. Ele é famoso porque ele chega a medir 1,30 m. Então, quando os pescadores daqui pescam ele, costumam tirar fotos e tal. E a cada peixe que você pega, ele vai reiniciar a fase que você tá até você chegar no checkpoint, que no caso é logo ali embaixo escrito fase 2. Na fase 2, se você encostar nos polvos ou no tubarão ali em cima, você reinicia a fase, ou também na bomba. Esse é a corvina do mar, que ela vem por aqui e ela fica nas áreas do porto, né? Ela atinge até 70 centímetros. Chegando no tesouro, a gente vai ter uma tela com a frase final. Parabéns por achar o tesouro perdido. E é isso, pessoal. Obrigado. E o voltar, ele volta também pro menu, então você pode jogar o jogo inteiro depois do final. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Laila. Meu nome é Laila. E hoje nós viemos apresentar o nosso jogo. Se chama Mighty Rain Santos. Nós somos do curso de Sistema de Formação. E a história do jogo é que esses dois personagens, eles estão como turistas na praia do Gonzaga, mas enquanto eles estavam visitando a praia, um robô surge e começa a atacar a praia. E o objetivo é que você e a pessoa que estiver jogando com você, que é um jogo de 2 jogadores, derrotem esse robô e salvem a cidade de Santos. Esse aqui de vermelho a gente controla com as setinhas e esse de amarelo a gente controla com as teclas WASD. Vou executar o jogo. Vou deixar em tela cheia. A gente colocou o comportamento de bullet para fazer essas nuvens moverem. A gente colocou o comportamento de sign para ficar mais fluida essa movimentação da logo. E colocamos também o comportamento de flash no press enter. E ao apertar enter, a tela vai escurecer e vai aparecer o local, que é Praia do Gonzaga. A gente colocou de referência aqui também o Neymar, aqui no canto. E o objetivo do jogo, dá para ver aqui no início da tela, tem 10 conchas para coletar. Ao coletar essas 10 conchas, a gente vai conseguir encontrar o robô que a gente tem que derrotar. Então, vamos coletando as conchas. Coletando a 10ª concha, a frente vai descer a passagem. Vai abrir a passagem para a gente conseguir derrotar o boss.
Ao colidir nessa área em específico, o boss vai surgir. E aí vai começar o ataque. O padrão de ataque dele é através das mãos. Então, quando ele começar a atacar com a mão, ele pula da mão. E depois acerta a cabeça. Ele vai ter que atacar assim até chegar na metade da vida. Chegando na metade da vida, o padrão de ataque vai mudar e vai começar a cair mísseis do céu. Então a gente tem que desviar do fogo, vai ter que desviar do ataque das mãos enquanto tenta atacar. E ao derrotá-lo, a gente colocou também uma dancinha aí no final. Vocês vão ver agora. E é basicamente isso. Aí no final aparece uma placa escrita: Parabéns, Might Ray salvaram a cidade de Santos do robô. Clique no botão abaixo para retornar ao menu. E quando clica no menu, ele vai retornar ao menu novamente. Deu para notar que a gente se inspirou um pouquinho na franquia de jogos clássicos do Sonic. E é basicamente isso. A gente postou aí uns 50 eventos. Usamos todos os 50 eventos para fazer o jogo. Sim. Boa noite, meu nome é Laísa. O nome dele é Guilherme. Guilherme. O nosso trabalho é sobre o Grande Hotel Laplace. O Grande Hotel Laplace era um hotel que existia no Guarujá, lá pelos anos de 1900. Teve uma versão dele em 1800, mas acabou que o hotel pegou fogo e eles reconstruíram. Existem algumas lendas de que o hotel era... Mais próximo ao microfone. Desculpa. Existiam algumas lendas de que o hotel era mal assombrado, porque ocorreram muitas mortes no local. Ocorreu a morte do ex-presidente de Campos Salles, do Santos Dumont e dos irmãos Matarazzi. Então, pensando nessa história do hotel, a gente criou um jogo de escape voltado um pouquinho para o terror. Toda a arte foi inspirada no hotel verdadeiro e com essa temática mais antiga, de 1900, a gente tentou trazer esse aspecto visual para o nosso jogo. O nosso personagem principal, ele é um jornalista. Ele precisa escrever uma matéria antes da demolição do hotel. Então, ele vai até o hotel para escrever essa matéria. Essa é a trama principal. Chegando lá, ele se depara com o hotel praticamente intacto, tem esse diálogo com o personagem, né, que fica na recepção, como se ele ainda estivesse lá, mas na verdade é uma pessoa que faleceu no hotel. Aqui você consegue ver a lista de hóspedes. Toda a lista de hóspedes, todas as informações que aparecem no jogo são baseadas em pessoas reais que se hospedaram no hotel. E todas as notícias são baseadas em notícias reais também. Para escapar, né, você precisa encontrar todas as chaves para conseguir abrir a porta e resolver alguns puzzles que estão no hotel. Aqui é uma notícia da morte do ex-presidente Campos Salles. Esse seria o Campos Salles. Aqui você precisa resolver esse puzzle. Se você errar, aparece esse diálogo. Essa informação está naquele primeiro jornal que a gente encontrou. Então, cada jornal ele te dá a dica para qual quarto você deve seguir e o que você deve fazer para conseguir escapar do hotel. Aí, apertando corretamente, ele some e você consegue avançar para o próximo quarto. Aqui é uma matéria sobre a morte do Santos Dumont.
Você pega mais uma chave, inclusive ele comenta que Santos Dumont faleceu no quarto 44, que é para onde você segue depois de encontrar o jornal. Aqui fala sobre a morte dos irmãos Matarazzi e fala que ocorreu. Aqui tem um fantasminha Santos Dumont, uma chave, e fala que a morte deles ocorreu no salão. Então, o personagem precisa achar o salão. Então, aqui fala sobre o fechamento do cassino. No cassino, quando a gente entrou pela primeira vez, tinha a porta, você tinha uma chave, mas você não conseguia passar porque ele estava fechado com correntes. Então, você precisava do pé de cabra, que é encontrado no salão. Depois de pegar o pé de cabra, o personagem consegue avançar, retorna todos os quartos, até chegar no cassino, destruir, né, as correntes e passar para o próximo quarto. Aqui são algumas fotos do hotel. Antigamente foi nessas fotos que ele inspirou para montar o jogo. Parabéns, você conseguiu. E no final a gente colocou um easter egg, que tem um jornalzinho ali no final. Você clicando, essa seria a matéria que o jornalista escreveu depois que ele conseguiu escapar do hotel. E apertando o espaço, você volta para o final. Legal. O trabalho foi baseado na emancipação da pré. O trabalho tem como base a emancipação da pré-grande e o intuito do jogo é ser um jogo bem simples para qualquer pessoa conseguir entender e aprender. Tipo, foi feito para também crianças conseguirem jogar facilmente. Aqui, nessa parte, mostra como que era a situação da época, que era entre os anos 50 e 60. Da pré-grande, que tipo, era mal iluminado, cheio de buraco, a infraestrutura era muito precária. Então, as escolas, os hospitais, era tudo muito lascado. Aí, tipo, ele tá aqui, nessa parte, tentando passar para conseguir chegar no hotel, que vai ter uma reunião, aqui, que vai ter uma reunião onde vai ter as pessoas reclamando e onde vai ter assinatura, um plebiscito para poder se separar de São Vicente, a cidade conseguir ter autossuficiência. Ó, dá para ver vários lixos, essas coisas. Todas as imagens aí são tudo feitas à mão, por pincel, eu acho, por mim. Então, tudo que tem aí foi feito à mão, então pode ter alguns erros se vocês verem, normalmente por causa que foi feito à mão. Aí é a parte que eu falei, que é a situação onde teve a assinatura com um plebiscito para poder separar a cidade, para conseguir se emancipar. Aí agora ele vai passar por uma parte conversando com as pessoas sobre a situação da cidade. Aí é a parte essa parte mostra como que a pessoa estava indignada com a situação das escolas, como tipo, teia de aranha, janela quebrada. Aí é a parte que é como se fosse um riacho, onde a pessoa está aqui. Você puta para trás. Era para mostrar a janela quebrada que você estava falando. Aí é a parte como se a pessoa tivesse a cabeça num córrego, que tu tem um monte de lixo, porque tipo, não tinha saneamento básico, também não é, cara. Nessa parte, a pessoa está conversando com o vendedor da praia. Então, a pessoa está falando da indignação, porque tem muito lixo, então também transmite doença, então já afeta os hospitais. Porque a cidade não tinha como ter tipo, um modo de se autogerir. Ó, a quantidade de entulho. Se as pessoas não tinham entulho, iam jogar na praia, essas coisas, e ia ficar aquela lixaiada. É essa parte final onde o personagem principal vai falar com uma médica sobre a situação da cidade. Ela reclamando sobre as produções dos hospitais e as zonas quebradas. E Praia Grande foi emancipada em 19 de janeiro de 1967. O nosso jogo é sobre os canais de Santos, né? O nome do nosso jogo é Operação Canal. Quem fez foi eu, o Matheus, e o Luiz, né? Nosso jogo, a maior parte do nosso jogo é autoral, né? Eu fiz mais a parte da programação e o Luiz fez mais a parte dos designs. Então, tipo, é muito bom, né?
E, assim, como a gente quis apresentar o jogo? A gente quis um jogo mais, assim, no slide, né? Mas, sobre como a gente ia representar a criação do canal, né? Porque tem gente que ninguém, os mais velhos podem saber como é que o canal foi criado, por quê? Mas, por exemplo, hoje em dia, se eu perguntar para alguém na rua, acho que talvez ela não vai saber por que o canal foi criado, né? Ele só tem lá, né? Então, a gente pegou lá a parte de, começando, né, em 1890 a 1904, estava acontecendo aqui em Santos uma epidemia, porque não tinha saneamento básico, né? Morreu muita gente e tudo. Até o porto aqui em Santos foi fechado por causa que por causa das doenças, porque eles não queriam atracar, né? Pode passar. Aí, então, a gente fez os personagens, os inimigos, como se fossem as pessoas doentes, né? Se você é atacado, você é infectado e reinicia o jogo, né? Você consegue demonstrar aí, não é a morte. Aí, o que é mais para representar os santos do que a próprio calçadão, né? Aí o criador, né, quem fez tudo do projeto, né, foi Saturnino de Brito, que ele basicamente ele era o engenheiro-chefe, né, quem começou a fazer as coisas de saneamento básico aqui em Santos, né? Aí aqui tudo, vocês podem ver, guardações, tudo foi feito em Photoshop, essas coisas que a gente colocou. Ok. Aí quando a gente encontra ele, a gente vai, no caso, um personagem que vai falar como que a gente vai construir os canais, né? Para acabar com essa epidemia. Então, a gente vai ter que coletar esses materiais para fazer a construção do canal. Então, continua o mesmo mapa, a gente só vai voltar, vai pegar umas peças. A gente para fazer essas configurações e tudo, a gente utilizou do senoide, né? Para criar, tipo, o negócio em cima e flutuando. Aí, depois da instalação, né, dos esgotos, tudo, ficou extinto todos os tipos de doenças, essas coisas que estavam tendo na epidemia em Santos, né? E de lá foi ampliado muitas coisas, mas as peças principais que foram construídas no Canal de Santos ainda continuam até hoje. E o engenheiro Saturnino de Brito, ele basicamente projetou e construiu os principais sistemas de rede fluvial de vários lugares, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, e vocês podem ver fluvial com 4 galerias de 9,5 quilômetros de canais e drenagens por cima. Aí, esse é o fim do jogo. Primeiramente, boa noite a todos. Hoje nós iremos apresentar o nosso jogo, O Último Bonde. Eu sou o Rogério, esse é meu amigo Juan. E agora, contando a história do jogo, o jogo conta a história de Levi, que é um rapaz que pega um bonde durante a noite para voltar para casa, porém acaba viajando no tempo. Então ele tem que revisitar momentos marcantes da história de Santos. Pode iniciar. Ao invés de colocarmos texto para ficar enrolando muito, explicando a história, colocamos HQs no início de cada fase, que já estão diretamente a ideia do que está acontecendo. Então, essa primeira fase se passa em 1871, quando foi inaugurado o primeiro sistema de bondes do Brasil, no caso, na cidade de Santos. Essa segunda fase se passa no final do século XIX e no início do século XX.
Durante a era do café, quando o Santos era o principal ponto exportador de café do Brasil. Iniciar. Todo o cenário tem referência das épocas, tudo mais. Ao invés de termos textos contando a história ou referências, temos o próprio cenário em si. Essa terceira fase se passa durante o período da Segunda Guerra Mundial, um período que Santos decidiu todas as noites apagar todas as luzes da cidade para evitar possíveis ataques noturnos. Essa quarta fase se passa na década de 60, quando o Pelé conquistou títulos nacionais e internacionais para o Brasil. E essa última fase se passaria em um futuro distópico, onde, por conta de aquecimento global e poluição e tudo mais, onde o mundo vive uma era pós-apocalíptica. É mais uma crise, uma crítica social e ambiental. E no fim, foi tudo só um sonho. E esse foi o nosso jogo. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, gente, prazer. Meu nome é Alexandre Bianchi. Eu sou estudante de ADS do turno de manhã. E esse jogo eu fiz junto com um amigo meu chamado Filipe, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Então, eu agradeço ao Juan, meu amigo também, que está aqui podendo jogar para poder estar explicando. O jogo é basicamente um estilo de terror no Museu do Café. E ele é um jogo bem baseado no Hollow Knight. A gente pegou diversas coisas assim do mesmo estilo. Então ele é um jogo de plataforma com estilo meio sombrio. Então, antes de tudo, eu quero dizer que tem uma cutscene, então o jogo vai começar. E aí o próprio jogo vai se explicando a história um pouco. Era uma noite abafada em cima. O som das ondas do mar misturava-se ao sussurro do vento entre os becos escuros do centro histórico. Lara, uma menina de 12 anos, corria pelas ruas vazias, os olhos arregalados de medo. Algo ou alguém a seguia. Ela não sabia o que, mas sentia o perigo na pele. Virando a esquina da rua 15 de novembro, seu olhar caiu sobre a fachada imponente do Museu do Café. As portas estavam entreabertas, como se esperassem por ela. Sem pensar duas vezes, Lara entrou. E aqui já começa o jogo. Aí aqui no início já aparecem os controles, né? Então ele explica que a seta para a direita você anda, a seta para a esquerda também. E aí a gente tem dois estilos de ataque, que uma vez que você aperta espaço é um ataque comum, e uma vez que você aperta a tecla Z é um combo de 3 golpes. Aí aqui tem uma breve explicação sobre o acontecimento, né? Que ele fala que basicamente tiveram algumas pessoas que foram desaparecidas e a última vez que elas foram vistas foi dentro do Museu do Café. E o café está sob uma nova gestão também. Aí ao entrar nessa sala, a gente tem uma luta contra o Boss, que é um esqueleto que guardava o museu. Aí quando você mata ele, agora você desbloqueia o pulo duplo, que o jogo explica, né? Só apertar 2 vezes seta para cima que você consegue usar.
Aí quando você passa nessa parte, ele fala que você não pode pular partes. Então você vai ter que pegar alguma coisa para poder abrir essa porta. Aí você tem que voltar lá na parte de cima, porque tinha uma parte que você só conseguia passar se você tivesse o pulo duplo, que é essa parte aí. Aí você desbloqueia essa chave que você finalmente desbloqueia a outra parte do jogo. Aí se você for aí em cima, você vai ver que tem mais um baú, porque se você passasse direto, você ia ter que voltar tudo de novo para poder pegar a chave para poder desbloquear. Parece que agora tudo ficou calmo. Era apenas um sonho. Jovem, Lara. Ou será que não? Aí ele explica que na verdade foi tudo um sonho e esse é o fim do jogo. Boa noite. Minha dupla eu, Murilo, Jesse e Noturno, da turma B. Inicialmente, o nome do nosso jogo é Senpai. E a gente criou duas abas. Iniciar a jornada e explorar artefatos. Pode clicar, por favor? No decorrer da história, a gente separou artefatos, cada um contém uma determinada história, referente ao conteúdo que vai ser no decorrer do desenvolvimento do personagem. Pode iniciar. Logo no início tem uma cutscene que vai mostrar uma história lá da Baixada Santista, onde o personagem ele é um explorador e basicamente a gente faz uma implementação de fantasmas apagadores de história, que no decorrer da história vai fazer mais sentido. Aí o Lucky, basicamente, antes de começar, só vou dar uma releve introdução, que ele acha um pergaminho que basicamente leva ele a uma estrutura antiga na floresta, ele acha que é o Museu do Café. Aí ele entra no Museu do Café. Dentro do museu tem os artefatos e os fantasmas. Aí ele tem que fazer explorando, procurando os artefatos da ruína. Cada fase tem um determinado pergaminho que conta brevemente a história do local. Quando o personagem passa por cima, basicamente a gente conta uma rápida história do Museu de Café, que foi fundado no final do século XIX e foi inaugurado basicamente por barões da época, produtores de café que usavam muito o local lá na época. Aí, basicamente, ele vai explorar outros locais. Tem fantasmas, que esses são os fantasmas apagadores. Tem também um contador de artefatos, cada artefato vai somando. Aí ele vai explorando. Chega no porão, tem mais fantasmas apagadores. Aí ele vai pegando artefatos. Aí também vai subtraindo a vida, de acordo com o objetivo. Aí, basicamente, no final da ruína, ele acha um portal estranho e aí ele vai explorar o portal. Que basicamente vai levar ao Porto Velho de Santos, que foi esquecido pelo tempo, devido ao pagador de história. Aí ele acha um registro do Porto de Santos e a gente escolheu o Museu do Café e o Porto de Santos porque tem uma grande relação. Porque devido ao café, a exportação de café, o Porto de Santos foi declarado o maior porto da América Latina. Aí a gente usou isso como implementação. Aí ele vai explorando o porto, aí enfrentando os desafios, como os ataques dos fantasmas produtores de memória. Aí, como eu falei, no início, os artefatos que eu vou coletando, tem umas histórias por trás. Por que eu não coloquei? Porque senão vai ficar muito longo, mas logo no início do menu tem cada história, contando artefatos relacionados ao povo, cada cenário. Aí, depois de passar pelo porto,
ele vai, basicamente, ele encontra o boss do local, que é o Rei Fantasma. E aí começa uma luta, basicamente. Agora pode ele derrotar. Boa noite, eu sou a Sofia e a minha dupla se chama Vitória e nós vamos apresentar o jogo Nos Trilhos do Tempo. Pode dar play. Do que se trata o nosso jogo? A gente vai contar um pouquinho sobre os bondes de Santo, mais precisamente quando começou a linha turística, nos anos 2000. Como vocês podem ver no canto inferior, está a data que foi inaugurada a nossa linha turística. Aqui nós temos uma criança que é nada mais nem menos do que a minha dupla Vitória e nós vamos acompanhar nessa mini saga o crescimento de uma criança que viveu essa época muito gostosa de se viver. Então nós temos os famosos balões, que tenho certeza que muitos já tiveram eles na sua infância. Nós temos os trampolim, para lembrar aquela vibe de infância, aqueles eventos que vocês vão. Tem a pomba, que uma criança descuidada pode acabar dando uma cabeçada nela. E ela perde o balão e ainda reclama. Puxa vida, quem será que dublou? Continuando o jogo, nós temos a mãe da nossa protagonista, que a Vitória irá dublar para vocês. O bondinho 32 fazia a linha que ligava o centro histórico ao bairro do Valongo. Ele era usado por trabalhadores e familiares e famílias que iam para o porto ou para o comércio. Continuando, vá até o fim. E para não ficar tão fácil assim, o objetivo da nossa protagonista é conseguir um ticket de passagem e algumas peças que simbolizam a memória desse tempo antigo. Conseguindo, ela infelizmente perde seu balão e sai para a próxima fase. Antes, nós temos uma transição de época, uma transição de tempo, que passamos do bonde 32 para o bonde 40. Chegando, nós estamos em 2002, dia 26 de janeiro, que é aniversário de Santos. Nós temos nossa protagonista, que cresceu um pouco. Continua com essa mecânica de brincadeira, porque nunca é tarde demais para você começar a brincar, a infância nunca é perdida. Estamos em 2014. Sabia que o bonde português 224 foi restaurado para manter suas características originais? E mais tarde foi transformado no bonde 10 para divulgar a inauguração do Rei do Futebol? Agora nós estamos na Praça Mauá, junto com o bonde arte. E agora a nossa protagonista está bem mais velha. Esse é o bonde camarão, o apelido dele veio do seu formato arredondado e das cores que lembram o crustáceo. E morreu. Toda a nossa estética da câmera nossa estética da nossa tela é baseada numa câmera para representar um momento que aquela memória foi registrada como álbuns. Vocês podem perceber que toda a nossa estética são fotos, são figuras recortadas para dar aquela ideia de passado que está sendo remendado e recuperado.
Todas as fases são baseadas nos principais pontos que o bonde turístico passa. E essa foi a nossa apresentação do jogo retratando a linha turística. Boa noite a todos. Eu sou o Ângelo, de ADS Noturno. E meu jogo foi sobre uma lenda de Mongaguá, a lenda da Noiva do Mar. Eu vou resumir essa lenda para vocês aqui. Uma mulher de Portugal foi prometida a um homem de Mongaguá. Só que na viagem dela de Portugal até Mongaguá, o navio dela naufragou. E nisso ela acabou morrendo. O noivo, ao invés de ficar triste, comemorou com muitas garrafas de vinho. A noiva ficou muito irritada com isso, então o espírito dela voltou com a ajuda do São Erasmo, que é o santo dos marinheiros. E esse santo prometeu a ela uma vingança, onde ela seria transformada em águas vivas para dar um susto só no noivo. E nisso ele também transformou todo o vinho do noivo em vinagre. Só que nesse susto que ela ia dar no noivo, ela acabou matando, quebrando o contrato que ela tinha com os Santos Marinheiros. E com isso, os Santos Marinheiros deixou ela na forma de água-viva para sempre. Por isso que em Mongaguá tem um ditado popular que quando você é atacado por uma água-viva, na verdade você é atacado pela Noiva do Mar. E o vinagre é uma forma de cura. Agora pode começar, precisamos aí para jogar. O jogo acontece em forma de diálogos. Então, vários diálogos são usados para contar essa mesma história que eu contei para vocês. Todo o cenário do jogo foi feito pela gente. E a gente usou alguns pontos característicos de Mongaguá, como a estrada de São Pedro Pescador. Aqui já temos o primeiro inimigo, que é a noiva. A gente vai só contornar ela por cima. Pegando os coletáveis, ele vai contando a história aos poucos. Quando ele cai do mapa, ele morre, mas os objetos coletáveis são checkpoints, então ele vai voltar até o último coletável. Aqui ele já passa em outro ponto de Mongaguá, que é o Morro da Padroeira. E com a pegada da água-viva, a gente usou ela como plataforma e também como inimigo. Como é que ela é inimigo? O inimigo é que sobe e desce. Ao atacar, o personagem recebe dano e morre. Eu tenho que ir pra frente lá, né? Ajuda? Não. Eu vou passar aqui que ele é só um suplente. Aqui temos mais um coletável. E uma parte importante agora é que a gente tem um vinagre, como dá para ver lá em cima. Esse vinagre é usado para reter os ataques elétricos, apertando X. Como foi, dá para ver? Morri também. Eu ia falar dos corações e acabei morrendo, foi mal. Tá bom? Ah, tá bom. Qualquer jeito, muito legal. Só você tá de parabéns, viu? A história é muito interessante. Tem uma boss fight no final também, não é nada muito... Você quer avançar? Posso? Pode, foi na última tela. Só para avançar, só para a gente
Foi na última dele, e dá pra lembrar. Não, no último Não, não, só- não, legal. É, que vai só dar uma até o final, não vai? Eu falei só. É que vai colocar até o final. Ah, então é isso aí que ele falou. Mas não vai ter a boss fight, só pra mostrar até o final. Uma ideia do final só. Bom, depois que o jogo acaba. Perfeito. Aparece os créditos. Super pra mostrar bastante, foi mal. Mas na outra letra, eu não sou. Então, era isso que tipo, o personagem tá bom. O nosso tema é da Vila Belmiro. Boa noite, eu sou o Vila Pablo. Belmiro, ó. Esse é o Thomas. Nós escolhemos o tema da Vila Belmiro e decidimos fazer o jogo baseado na fundação dela, pegando mais a história do comprador, de como realmente foi a história da criação dela. O jogo em si, ele conta, jogando na história mesmo, ele já é a introdução da história de tudo, que é o nosso personagem principal, é o Agnello, que foi o cara que tomou a iniciativa para comprar o terreno da Vila Belmiro. Aqui o Agnello, ele conversa com o cara falando sobre o terreno para ter a dissertativa do quanto que é e pelos recursos, e na segunda fase já começa o Agnello catando os recursos e o dinheiro que é necessário. Na fase em si, você precisa coletar todos os recursos e o dinheiro que está escondido no meio da obra para você conseguir passar de fase. Porque sem o dinheiro e sem os materiais, você não passa para a fase final. O Agnello em si, ele pega o dinheiro, que na época era reis, que é 66 mil reis, e foi preciso para a compra do terreno. E é isso. E aqui tem a conversa do Agnello com o vendedor do terreno, que ocorre e aparece a chave para ele pegar. Na fase final, o jogo é baseado no primeiro jogo que teve na Vila Belmiro, que foi Santos e Ipiranga, onde o Santos saiu vencedor por 2-1 e levou a vitória para casa aí na sua estreia na Vila Belmiro. Os fogos, né? No final tem os fogos e o hino da torcida jovem do Santos aí, para quem conhece. Esse é o jogo. Tem o Marcelo Teixeira também, né? Que o nosso professor Marcos, que vai colocar o Marcelo Teixeira aí. E é isso. Sou o Gabriel Passos, de ADS, que é o Matheus Almeida. A gente vai apresentar... Tá aparecendo ali. A gente vai apresentar sobre a primeira vila do Brasil, né? A gente vai apresentar a história dela. Quando Martim Afonso de Souza chegou aqui, ele foi enviado pelo rei de Portugal, né? Para comandar a exploração da capitania hereditária de São Vicente, que é onde fica a cidade de São Vicente hoje em dia. Pode começar. Aqui aparece uma história que fala exatamente isso que eu falei. Tem a história. Você tá aqui, fica à vontade. Começando o jogo, a gente começa aí na praia, né? A praia do Brasil. A gente vai falar com um navegador. Ele fala que o principal objetivo, né? O primeiro principal objetivo é a construção da Casa da Câmara, que foi aí o primeiro aí centro administrativo das colônias portuguesas, né? Ele fala que a gente não pode simplesmente chegar aqui construir, a gente tem que pedir permissão do cacique. Isso aqui é uma parte um pouco mais suavizada assim da história, porque a gente sabe que não foi assim que aconteceu, né? A gente não chegou aqui e pediu permissão e eles deixaram. Mas é um pouco mais suavizado aí para colocar em um jogo aí onde todo mundo possa jogar. Chegando aí na aldeia, a gente fala com o cacique, ele faz um diálogo. Peço que vocês leiam, dê uma atençãozinha. Foi bem legal esse diálogo. Falando com ele, ele passa a missão para a gente derrotar as onças Moonwalkers,
Acabou sendo um erro de programação, mas a gente quis deixar no final, que a gente achou legal. O objetivo é derrotar três dessas onças Moonwalkers. Um arco e flecha aí, aperta o botão espaço, você atira. Precisa de 3 tiros para derrotar a onça. Sem pressa. Derrotando as onças, a gente volta lá e fala com o cacique para completar aí a missão. Aí ele manda a gente de volta para a costa. A gente fala com o navegador aí, agora com a permissão. Ele chega um pequeno diálogo enfatizando aí a importância da primeira construção, que é a Casa da Câmara, a importância dela na civilização, né? Ela é coração administrativo que guia decisões, resolve disputas e dá voz ao povo. Acaba o diálogo. Acaba o diálogo, a construção é finalizada. E esse é o final do nosso jogo. Boa noite a todos, meu nome é Tawane, esse é o Gabriel. Somos de ADS da turma da noite e vamos apresentar o nosso jogo, que se chama Fantasma de Paquetá. Apertando no play, a gente parte para uma historinha explicando sobre essa lenda, onde fala sobre uma mulher vestida de preto, que ela ficava em frente ao cemitério de Paquetá. Havia muitas reclamações do choro agoniante que essa mulher causava nos vizinhos e nos moradores que era daquele perto. E esses moradores eles chegavam a fazer muitas reclamações e queixas para a delegacia do bairro. E pode passar. Então, essas reclamações elas foram levadas à delegacia do município, onde os policiais resolveram capturar essa alma, esse fantasma que ficava no cemitério de Paquetá. E aí, partindo para o nosso jogo, se passa, o personagem principal é o fantasma e tem o objetivo de fugir do cemitério, que seria não ser pega pelos policiais. E no caso, ela pode se esconder atrás dos troncos das árvores e quando o policial estiver chegando, ele pode se agachar e se esconder para não ser pega também. E nessa partezinha tem um cachorro correndo atrás. Ixi. Dá para pegar o cachorro? Esse foi o nosso jogo. Obrigada pela atenção. Primeiramente, boa noite a todos. Me chamo Ricardo Lopes. Eu fiz o grupo com o Bernardo. Infelizmente, não pôde comparecer. Porém, meu amigo Gabriel aqui veio me ajudar jogando o jogo enquanto eu explico a história. Fiquem só aí, por favor. Bom, o Vale da Morte nada mais é que, como ficou conhecida, uma catástrofe radioativa em Cubatão, nas décadas de 1970 e 80, na qual, por conta do enorme polo industrial da região, contaminou tanto a parte do ar quanto da água, deixando moradores doentes e com formações em bebês, por exemplo, jogador. Então, como os senhores podem ver,
o personagem principal é apenas uma silhueta, porque a gente não quis fazer como se ele fosse um personagem principal com nome, porque isso não aconteceu exclusivamente com uma pessoa, e sim com uma cidade inteira. Então, ele simboliza todo esse pessoal que sofreu com a catástrofe. Aqui está saindo de casa, indo para a empresa, simbolizando o tanto de empresas, tanto de indústrias que tinham nessa época. Após passar, como vocês podem ver, a água já está ficando levemente verde, tanto essa como a água embaixo, simbolizando assim a radiação. Após ele passar por essa parte, ele vai para outra empresa para mostrar ainda mais o enorme número que tinha nessa época. Entendeu? Isso vai dar tempo. Isso não dá tempo. Após passar lá, a radiação já tomou conta do lugar. Aí ele começa a tossir, ele vai passando até chegar no hospital, que é a próxima fase, onde ele vai encontrar sua mulher que estava grávida, infelizmente, abortando o bebê, como muitos casos aconteceu. É agora. Ali era um fogo, hein? Aí, no caso, é para ser um bebê. Não, mas era para ser feio mesmo. Era para ser isso. Infelizmente, teve muitas más formações nas mulheres, nos bebês das mulheres grávidas. A gente quis trazer um pouco desse choque mesmo que aconteceu. Aí o jogo acaba com um final triste, que é, infelizmente, o cemitério. Boa noite, pessoal. Primeiramente, meu nome é Rian, eu sou de SI Noturno. A minha dupla é o Gustavo, infelizmente ele não pôde vir, né? Aconteceu algumas complicações, e por isso até que eu coloquei esses dois aqui para me ajudar. Eu agradeço os dois professores também pelo convite e também pela honra de estar aqui apresentando o trabalho junto com vocês, tá bom? Meu trabalho, ele é um pouco mais diversificado, digamos assim. Ele tem diversos componentes junto para formar um jogo em si. Então, ele é composto por 3 jogos, sendo o mais versátil em si. Pode clicar no como jogar. No como jogar, aqui eu mostro, tipo, como que joga, né, em si, mas é WSD, que é para o boneco andar. Na parte do futebol, né, que depois a gente vai para Vila Belmiro, tem que fazer 3 gols para passar de fase. E na parte do skate, a gente colocou para a gente pegar todas as medalhas. E também a parte do jogo de futebol, eu coloquei os dois, porque ele acaba virando multiplayer o jogo. Tá bom? Pode iniciar. Aqui nessa primeira parte a gente colocou a praia em si, ali o contador de recompensas, né? E a quantidade de vida. Aqui a gente vai pegando as roupas, né? Pra gente ir pra vila. Pode morrer. Cuidado. Aqui ele morreu pro Siri, né? Que é pra mostrar a tela de morte e tal. Só que não tá saindo som, não sei porquê. Vê se não tá muito baixo, porque... Quer tentar arrumar no PC? É porque abaixaram agora há pouco. Não aumenta, deixa eu aumentar o tamanho. Foi demais. Coloca 100. Isso. Sei lá.
A gente está no canal certo? É o tecla do projetor. Tá bem baixo. Você tá ouvindo aí, né? Tá certo. Aí, então deixa. Vai, só Jorge. Vamos lá. Após ele completar ali essa recompensa que ele pegou duas, a gente vai. A pomba? A gente pega a chuteira e a gente já vai direcionado já para Vila Belmiro. Né? Que aí na Vila começa o jogo multiplayer, que eles dois agora vão ter que disputar uma partida de futebol. Aí. Olá. Olá. Olha agora. Ah, Ele acabou perdendo o Murilo, aí já foi direcionado lá já para a parte do skate, que aqui a gente tem que pegar todas as recompensas, né? E aqui a gente já tá no ensaio. Aí tem a parte da praia, tal, mostrando todas as partes do Santos. Pronto, aí acabou. E aqui é a premiação do Teatro Santista, né? Que é para completar. Muito obrigado, gente. muito legal, né? Ótima jogabilidade. Vocês usam essa parte do jogo de colocar o dois, o multiplayer, é muito legal. E apareceu o Neymar, ele sumiu, querido. Eu tinha visto aqui. É que eu não saí, a gente não tinha como sair do construto. Nossa. Chega as férias e some. Neymar não tem. Pai, não sou opinião sobre Neymar. É a última apresentação. Isso aqui, né? Dois? A última apresentação. Sim. Que é o mais violento essa, não é? Mais violento? Sei. Como é o nome do trabalho? Ipupiara. Boa noite, eu sou o Pedro, minha dupla é o Breno. O nosso tema foi a Ipupiara, que é uma lenda de São Vicente. Logo quando iniciamos o nosso jogo, já tem uma ponto de ajuda. Então, a gente vai te orientar direitinho de como você deve jogar. Pode clicar. Bom, a história começa em 1534, lá em São Vicente. Uma índia escravizada, ela foi passear pela orla da praia do Gonzaguinha. Quando ela estava andando por ali, ela viu na areia um monstro de 3,5 metros. Ela ficou muito assustada e voltou para a vila. Nisso que ela voltou para a vila, ela chamou o capitão-mor da vila, que é o Baltazar Ferreira. Quando ela contou a história e tal, ele não acreditou muito nela, mas acabou indo pagar para ver. Ele foi armado com uma espada e quando ele chegou na praia do Gonzaguinha, viu o bicho de 3,5 metros, que é a Ipupiara. Ele também ficou desesperado, mas ainda assim foi no combate, matou ela com uma facada no peito e uma nas costas. E essa é a lenda da Ipupiara. Aqui no jogo temos uma maçã que serve para regenerar a vida. Então toda vez que ele acaba sofrendo um dano, ele come a maçã, a sua vida volta. Nesse primeiro momento, o Breno vai morrer para mostrar a tela de morte.
Aí tá os créditos. Acabou. Não, falei, acabou. Vai sair tudo. Não, parabéns. Excepcional. Trabalho em equipe fantástico. Obrigado. Parabéns. Bom, vamos lá. Excelente, hein? Olha, temos ótimos jogos, hein? Ótimos jogos para poder escolher. Eu até brinquei com o Guerra, pedi mais um semestre da disciplina de desenvolvimento de jogo. Falou, Guerra, vamos dar mais um semestre para a gente poder explorar. Aí tem a parte do Unity, tem várias plataformas de jogos fantásticas que nós poderíamos compartilhar com vocês, né? Até fiz uma brincadeira com ele, porque realmente a dedicação foi fantástica dos alunos. Legal. Eu fiquei muito feliz. A gente estava brincando no passado, nós iniciamos esse projeto no passado. Também tivemos excelentes apresentações, mas esse ano eles se superaram. Eles né? superaram, foi muito Primeiro legal, com um grupo de alunos, desenvolvimento dos alunos, né? De trabalhar, tanto dessa pesquisa, de trazer a história em forma de gamificação. Ok? Parabéns a todos. Mais uma vez. Parabéns mesmo, realmente foi uma. Olha, não só essa apresentação final, como também as nossas apresentações lá durante a aula, né? Tem 2 trabalhos aí que estavam muito bons também, mas infelizmente o pessoal da manhã tem um pouco de dificuldade de ver à noite. Eu tenho 3 da manhã que não Vira a noite por causa dos fretados aí, né? Que parece que não tinha lugar, né? Meio um pouco complicado, né? Mas eram trabalhos bons também que ficaram aí. Mas quem sabe, né? Uma outra oportunidade apresenta. Alguns trabalhos que, independente disso, talvez a pessoa esteja trabalhando e tudo, não pôde vir, né? Mas, de qualquer jeito, o resultado foi muito bom. Não só o resultado de hoje, como o resultado das apresentações individuais de vocês. Volto a falar, tá, gente? Todos esses filmes estão disponíveis aí, tá? Eu coloquei um link, vou mandar de novo o link para vocês, com o link das minhas apresentações, e agora eu vou acrescentar essa apresentação final. Lá está separado, turma A, o meu está lá, turma da manhã, turma A e turma B. E agora eu vou pôr mais um link da apresentação final e vou deixar disponível aí para vocês assistirem, verem, e serve também como mostrar aí, né? Olha, o que nós estamos fazendo na universidade. Não estamos aqui só para ficar sentado na sala de aula olhando. Vamos também produzir, e foi o que vocês fizeram. Parabéns mais uma vez. Iremos compartilhar com a equipe de professores. Sim. Em breve vocês terão o resultado aí final para a entrega das premiações. 1º, 2º e 3º lugar. Pode perguntar.